Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus nos apresenta o início da grande luta. A grande luta entre o bem e o mal. A grande luta entre Jesus, o nosso Deus, e o diabo, o anjo perverso, pervertido, que foi expulso do céu. A luta entre Jesus e o mal se dá justamente porque este é o tempo da intervenção de Deus no meio da humanidade. Tanto que a gente pega no Antigo Testamento, a gente vê falar muito pouco de demônios e tal, conta mais as histórias, as coisas e tal, mas não fala dele. Porque Jesus começa o grande combate. Ele começa o grande combate justamente porque só existem dois dominadores: ou Jesus, que é o bem, ou o diabo. Não existe um meio termo para os humanos, para os seres humanos. Diz assim: eu não sou de Jesus, mas eu também não sou do diabo, eu sou de mim mesmo. Não existe isso. Ou você é de Jesus, ou naturalmente você é do diabo. Não tem outra saída. Tanto que nós, padres, a igreja sempre fez isso, desde o início, quando nós batizamos uma criança ou uma pessoa, a primeira coisa que nós fazemos antes de batizá-la é exorcizá-la. A gente passa o óleo dos catecúmenos nela. O óleo dos catecúmenos é o óleo do exorcismo, é arrancar a pessoa das mãos do diabo e trazê-la para a luz maravilhosa de Deus, transformando-a em filho de Deus. Então não existe outro domínio. Ou estamos sob o domínio de Cristo ou sob o domínio do mal. Mas o diabo, como ele é esperto, ele não é burro, não dorme, não cochila, ele está sempre à espreita. E nos últimos tempos ele começa a colocar na cabeça das pessoas que existe a terceira via. A gente escuta por aí, até mesmo dentro da igreja, pessoas dizendo assim: não, gente, o diabo não existe. O diabo significa a maldade que está no coração das pessoas. Não precisa se preocupar com isso, não. Tudo bem, não, você faz o que você quiser. Você é livre, você pode fazer aquilo que você quiser. Você é independente, não existe essa dualidade do bem e do mal. Está tudo resolvido, está tudo certo. Esse é o caminho do diabo. E as coisas elas precisam ficar bem claras. Tanto que quando Jesus chega e vê os homens possessos pelo diabo, o diabo vem e pergunta: o que você quer de nós, Jesus Nazareno? Já veio para nos atormentar antes do tempo? Mas eles sabem que começou o tempo do tormento deles, porque o Cristo está presente no meio deles, e até eles têm que obedecer a Jesus. Os diabos dizem: olha, então nos manda para os porcos. E Jesus diz: tá bom, vai. Mas eles foram porque Jesus permitiu. Ou seja, os diabos obedecem, mas os homens não querem obedecer. Tanto que quando aconteceu toda a situação, eles foram até a cidade, falaram o que Jesus havia feito. Quando Jesus chegou na cidade, eles disseram: a gente não quer você aqui. Vai embora daqui, porque você matou os nossos porcos e a gente preferia os porcos do que você. Infelizmente, é isso que hoje em dia nós fazemos. A maioria das pessoas prefere uma vida porca, prefere uma vida escrava do diabo, prefere uma vida completamente fora da graça de Deus, do que se submeter a Cristo. Porque para ser de Cristo, você tem que se esforçar. Para ser de Cristo, você tem que lutar, você tem que ser decidido por Ele, você tem que querer viver os mandamentos, você tem que querer obedecer à igreja, você tem que querer ser fiel, você tem que lutar isso todos os dias. Não é uma decisão que você tomou uma vez e está tudo resolvido, é uma luta, é um trabalho constante você tem que lutar, se você quiser ser de Cristo. Mas por que Jesus
quer nos dominar assim? Por uma razão simples. Ele nos fez para Ele, nós somos propriedade dEle. E Ele só sabe que nós só seremos felizes quando estivermos nele. E além disso, se a gente não for escravo de Cristo, naturalmente nós seremos escravos do diabo. E é por isso que o Senhor luta por nós. A cruz foi justamente o grande duelo, em que Ele foi até as consequências do amor para nos arrancar do poder das trevas e nos trazer para a sua luz maravilhosa. Só que a gente tem que ajudar Jesus, né? Tem que lutar junto, tem que estar com Ele, tem que se decidir por Ele. Porque se a gente não se decidir por Cristo, a gente nem precisa se decidir pelo